Entendendo a Bíblia em boa companhia e o pai da fé, entendendo a Bíblia em boa companhia e a fonte da fé, entendendo a Bíblia em boa companhia e a fé do patriarca Abraão. São temas que nos inspiram e nos levam a meditar. Será que eu tenho fé? Será que eu estou agindo como quem tem fé nesse mundo? Ou será que as minhas obras negam a minha fé? Dizem que eu não estou acreditando realmente naquilo que eu creio. Os meus atos não demonstram que eu creio. Então nós temos uma fé falha, fraca. E ficamos pensando, fortalece minha fé, Senhor. Foi como uma pessoa disse a Jesus, você crê? Jesus perguntou, creio, mas fortalece minha fé. Então Jesus opera em nós tanto querer como efetuar. Porque está registrado lá no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Pois é Deus quem está fazendo acontecer em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É pela boa vontade de Deus que nós temos fé, que nós fazemos as coisas acontecer. E também Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Gênesis capítulo 15, verso 6. Mas de onde veio a fé do patriarca, o pai da fé? Nós sabemos, e está registrado no livro de Gênesis, capítulo 12, então, no verso 1, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu mostrarei. Bem, qual era a terra do pai de Abraão? Terá. Terá havia sido chamado lá de Ur dos Caldeus. Ele tinha uma jornada a fazer até Canaã, mas já com certa idade, acomodou-se por ali em Terá. E ali enriqueceram Abraão a comprar a muitos servos. Veja o que diz ali o verso 31 do capítulo 11 de Gênesis. Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filhos de Harã, e sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Então a jornada havia sido iniciada. Mas, vejam, capítulo 12, verso 2. Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Por quê? Verso 1. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio de seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha que prova difícil. Por quê? Porque Abraão, que é o pai da fé, teria que acreditar, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, que está no verso 3. Teria que acreditar, verso 4, partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Ele já estava com a vida feita em Harã. Era já um senhor de 75 anos de idade. Todos os bens, ele saiu, levou sua mulher, verso 5, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Pois bem, ali estavam acomodados em Harã, tinha tudo, animais, servos que havia comprado, já era um povo grande. Mas Deus disse, farei de você uma grande nação, não um povo grande. Vai para a terra que emana leite e mel. Sai desse meio da sua parentela. Por quê? Porque a terra que Deus prometeu a Terá não se cumpriu, porque Terá ficou em Padã. Mas a terra que Deus prometeu a Terá se cumpria ao descendente Abraão. E Deus diz, darei essa terra à sua descendência. É o que está registrado lá em capítulo 15. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Aqui, escudo, lembra o verso que Deus se assenta no domo da terra, Isaías 40, 22. Ele está sentado na cúpula, no topo da terra, onde na ionosfera 11 mil quilômetros, 11 quilômetros de altura, lá estão então as camadas protetoras da Terra, a ionosfera que filtra os raios solares, e os ventos solares são ali então transformados de íons em ventos. É o cinturão de Van Allen,
que na verdade deveria se chamar o cinturão de Deus, porque é ele que empresta essa cúpula da Terra para nossa proteção. Sem ela, tanto meteoritos, asteroides, quanto a própria radiação, a irradiação solar e de outras que existem, fulminariam os seres existentes nessa Terra. Mas nós não reconhecemos o Senhor do domo da Terra. Por isso reconhecemos o cientista que descobriu isso, que é o Van Allen. Chamamos de cinturão de Van Allen, aquele que é o cinturão de Deus, como diz lá no livro de Jó, no Isaías 40, 22 e também no livro de Jó. Mas, veja, aqui continua e acrescentou: tu não me tens dado filho algum. É Abraão reclamando com Deus: o Senhor me faz essa promessa que fará de mim, terei uma grande recompensa, mas o Senhor não tem me dado filho algum. Por que ele estava falando isso? Porque lá no capítulo 14, nós vemos que o que estava acontecendo era Abraão socorre Ló. Eles haviam se separado porque a riqueza era tão grande que a terra local já não comportava mais os dois. Ló havia ido para as planícies e Deus tinha tirado Abraão das planícies. O objetivo de Deus é: sai do conforto da planície e vai para as montanhas, vai para a terra que te mostrarei, vai para a terra que emana leite e mel. Então, Ló se acomodou. E ali o que aconteceria depois? Bem, nós temos aqui na Bíblia um mapa que eu achei fantástico. Aqui é a viagem que foi feita por Abraão e também por Terá. Veja, eu vou tentar colocar aqui para demonstrar. Aqui nós estamos, portanto, em Ur dos Caldeus. Foi uma viagem longa, eles passando até Harã. Por isso se acomodaram nessa planície, que futuramente seria a terra dos babilônios, disputada entre os medos persas que estavam aqui. Terra que seria contaminada com Sodoma, Gomorra, com Nínive. Histórias da Bíblia que nos mostram grande perplexidade e contrariedade à vontade de Deus. Sai dessa terra que te contamina, vai para uma terra que emana leite e mel, é o que dizia Deus. E ali, então, Abraão havia acabado de enfrentar uma guerra. Ele e os seus servos, um pequeno povo, haviam enfrentado os reis da região. Então, Abraão socorre Ló, porque ele estava, então, já recuperou todos os bens de Ló e os trouxe de volta de seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres restantes dos seus prisioneiros. Haviam sido levados Ló, os seus bens, suas mulheres e os seus prisioneiros. Levaram Ló, o sobrinho de Abrão, os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma, é o capítulo 14, verso 12. Ló estava morando lá em Sodoma, onde Deus disse: sai dessa terra. Mas ele preferiu o conforto dessa terra, a riqueza dessa terra. Deus está falando: sai dessa terra. Você tem fé? Você tem que abandonar as delícias falsas dessa terra. Onde emana leite e mel é justamente onde está sendo derramadas as tentações de Satanás, aquelas coisas luxuriosas que estão contemplando os filhos de Deus. Então, Abraão vence aqueles reis, e os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o mantimento e partiram, levaram também Ló. Ló estava entre o povo, não o povo de Deus, o povo do mundo, Sodoma e Gomorra. E os povos haviam saqueado. Era um povo poderoso. Essa nação que havia levado Ló não era qualquer povinho, pois haviam conquistado várias cidades. Ali havia nações. Bom, então se percebe aqui que então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Belá, de Zoar marcharam, tomaram posição de combate no vale de Sidim. Olha só, Abraão e seu povo contra tudo isso, contra todos esses povos que dominavam. Está no verso 7 do capítulo 14. Depois voltaram e foram para Mispate, que é Gates, e conquistaram todo o território dos amalequitas, dos amorreus que viviam ao mar Tamar. Então a gente vê aqui que naquela época Anravel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elassar, Quedomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Pirza, e rei de Gomorra contra Binabe, rei de Adimá, contra Seneber, rei de Zeboim, e contra o rei Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntos juntaram suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos, e aí segue a história desses grandes povos
que foram subjugados. Mas Abraão teve uma promessa. Ela teve aqui, então, a liberdade. E quando encontrou a liberdade, pois foi lá e libertou, inclusive, logo esse pequeno povo com o favor de Deus, ele foi e conquistou e teve a bênção de Melquisedeque. Ali estava, então, a própria bênção do Senhor. A própria bênção do Senhor se fazendo presente na vida de Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que te entregou os seus inimigos nas tuas mãos. É o capítulo 14, versos 18 até 20. Melquisedeque abençoa Abraão. Bom, aqui então, disse ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. É o capítulo 15, verso 6. No que Abraão estava crendo? Acrescentou, tu não me desses filho algum, capítulo 15, verso 3. Abraão se queixando a Deus, olha, eu estou passando por essa prova, tive que ir lá lutar contra reis, contra muitos, eu sou um pequeno povo. O Senhor me deu a vitória, me abençoa, mas o Senhor não me deu filho algum e promete agora que eu seja uma bênção para as nações? Onde está a promessa? Como eu posso fazer isso? Porque a garantia daqueles povos estava nos seus filhos, a força estava neles, força de combate, força de defesa, força de trabalho. Mas Abraão era um homem que contava apenas com servos. Ele não tinha a segurança de ter uma herança de si próprio. E então vem ali a promessa, a aliança. Naquele dia, capítulo 15, verso 8, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, aos seus descendentes dei essa terra desde o ribeiro do Egito até o grande Eufrates. No verso 7, disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe essa terra como herança. Tirou da terra dos Medo-Persas, dos Babilônios, e foi dar uma terra como herança. E no verso 4 do capítulo 15, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, aquele outro filho que ele havia tido com a serva da sua esposa. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. E verso 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado por justiça. Já com quase 100 anos de idade, a sua mulher e ele mesmo já não tinham as forças do ventre, diz a Bíblia. E ele já não tinha a virilidade necessária para ter um filho natural. Então a promessa se concretiza mediante a fé. Aquelas pessoas com quase 100 anos de idade tiveram um moço e viveu com grande esperança. Dessa descendência foram benditas todas as nações da terra, porque Jesus é descendente de Abraão. Jesus é de Isaac, de Jacó. Ele veio dessa descendência como uma bênção para todos nós. Bom, nós vemos aqui em Romanos capítulo 4, verso 1, de 1 até o 7, o que está resumido na nossa lição. Desde o Éden, a nossa promessa se firma na fé. Uma fé na graça, na atuação de Deus, como foi demonstrado aqui na experiência de Abraão. Porque em Filipenses 2,13, pois é Deus quem está fazendo acontecer. Ele está fazendo, é o verbo que está empregado aqui na Bíblia. Ele não fez, ele está fazendo o querer e o efetuar. Tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Você duvida, por que você está aí? Você está ouvindo a mensagem de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus é o que diz a Escritura. E quando você ouve, fortifica-nos a nossa fé. E então nós temos atendimento à nossa oração. A fé, pelo ouvir, nos consagra. E nós então percebemos que a fé é a única salvaguarda. A fé na graça do nosso Senhor nos leva a uma experiência de submissão ao Senhor, de aceitação. É fé e obediência, a entrega completa do ser, assim como Abraão. Essas evidências são, portanto, evidências que fortificam a nossa fé. E a lição vai terminando recitando, por mais que Abraão tenha vivido em fé e obediência, houve fraquezas na sua vida. A justiça que lhe foi acreditada, portanto, foi imputada, não era uma justiça própria de Abraão. Ele não tinha do que se vangloriar, porque, assim como todos os personagens bíblicos, homens de fé, homens de coragem, homens abençoados por Deus,
Todos tiveram as suas fraquezas relatadas. Aquele que lança os nossos pecados nas profundezas do mar e não olha mais para eles, registrou na Bíblia para a nossa experiência salvífica o efeito do pecado na vida das pessoas, para que nós compreendamos qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, ou seja, que nós tenhamos fé na graça. Nenhum homem teve em si próprio, nem eu, nem você, mérito algum diante de Deus. Mas é a graça que nos completa, é a fé que nos alcança aquele que veio dos céus, é a esperança, a aliança eterna que se cumpre. E diz, essa justiça acreditada a nós, justiça imputada, somos declarados justos aos olhos de Deus, apesar de nossas falhas. Ele fez isso a Abraão e fará a todos os que vierem a ele na fé de Abraão teve. Romanos capítulo 4, 16. Eu estava aqui por ler Romanos capítulo 4, de 1 a 7, que resume isso tudo. Portanto, que diremos dos nossos antepassados Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se vangloriar, mas não diante de Deus, que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Portanto, o ímpio, eu sou justificado pela fé, numa graça que vem dos céus. Verso 6, Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. E recita ali ele o verso da Bíblia. É Davi recitando, é Paulo recitando Davi. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Salmos 32, 1 e 2. A gente vê aqui a coerência da Bíblia. Davi, Abraão, Jesus, Paulo, todos em harmonia, dando uma mesma mensagem. A Bíblia toda. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Que a graça do Senhor nos alcance e que pela fé nós possamos abrir a porta para que ela possa entrar e mudar a nossa vida em obediência ao Pai Celeste. Você acaba de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, todos os dias com você. Não perca também 5 minutos Vem Entende, é um resumo desse programa, para você curtir diariamente, compartilhar, seguir a programação. Vai na página, segue a página, clica no sininho para você ser alertado dos nossos vídeos que vão diariamente da palavra de Deus ao nosso coração. Oremos. Senhor Deus, aqui estão os teus filhos, em plena obediência, fé, mas carentes da tua graça. Acreditamos no poder salvífico. Vem, muda o nosso ser e contempla-nos com as suas promessas, a aliança eterna a qual pertencemos. Abençoa os que estão participando e ouvindo. Faz deles rochas vivas das quais jorrem fontes de bênçãos de água viva para todos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.